A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 202 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos encerrando hoje o livro de Cântico dos Cânticos, né? Começamos ontem, estamos encerrando ele hoje. Nós vimos que ele foi um livro escrito também por Salomão, né? Dessa forma nós temos aí 3 obras dedicadas ao rei Salomão, que seria o livro de Provérbios, Eclesiastes e agora Cântico dos Cânticos. Nós vimos que esse livro ele foi composto, né, muito provavelmente pelo amor que Salomão sentia pela Sulamita. Como a gente sabe que esse livro está falando de Salomão e da Sulamita? Porque em alguns trechos dele ele cita Salomão, né? Ele cita também um homem rico, com muitas heranças. E nós vimos que, como agora no capítulo 6 de hoje, lá no verso 13, o coro das mulheres cantam, né? Volte, volte, Sulamita, né? Então nós sabemos que esse livro tem esses 2 personagens aí como personagens principais. A gente tem observado também que não somente nós temos os personagens indicados no livro, como também temos aí algumas características, né? Nós vimos que a Sulamita, ela era uma mulher morena, né, queimada do sol, por trabalhar na vinha dos seus irmãos. E nós vimos também que muito provavelmente, né, a gente não pode cravar, ter uma certeza, mas pelas características físicas que a Sulamita descreve do seu amado, muito provavelmente Salomão era de pele clara, rosado, de cabelos escuros e ondulados, né? Bom, hoje nós vamos ver que se ontem aparentemente eles tiveram algum problema ao ponto de eles ficarem distantes, né? Ele ir até a casa onde se encontrava a Sulamita e encontrar a porta fechada, ela estava preparada já, né, esperando ele, com as mãos perfumadas com óleos aromáticos, mas ele vai embora e ela sai à procura dele por todos os lugares, né? E nós chegamos a falar aí que ela estava enferma, né, morrendo, desfalecendo de amor pelo seu amado enquanto a procurava. E quando ela encontra, ela o agarra para que ele não vá mais embora, né? Hoje, nós vamos ver que, aparentemente, eles não estão mais distantes um do outro, e sim que eles já se encontraram e estão juntos agora. Na dedicação do texto de hoje, nós vamos ver algumas coisas interessantes. A primeira delas que eu queria pontuar é que aquilo que muitas vezes os cristãos consideram como um escândalo, uma vergonha ou um pecado, a Bíblia não considera. Muitas das vezes nós estamos enquadrados em preceitos humanos, em padrões humanos e não em padrões bíblicos, né? Como, por exemplo, se você reparou durante todo esse livro, existe uma exaustão, ou seja, uma dedicação acentuada em elogios corporais. A Sulamita está constantemente elogiando as atitudes, mas também a beleza física de Salomão. E Salomão também está constantemente elogiando a postura, a conduta da Sulamita, né, o caráter dela, mas também a sua beleza física. Então aqui nós vemos que não é um problema, não existe um pecado entre a gente admirar a beleza física, desde que essa beleza que você esteja admirando seja do seu cônjuge, né? No capítulo 7, por exemplo, nós vamos ter aqui uma sequência de elogios que Salomão faz a Sulamita. E uma boa parte das pessoas que se dedicam ao estudo desse livro acreditam, por exemplo, que eles estavam na sua intimidade
e ele admira todo o corpo dela. Que, por exemplo, no verso 1, ele fala da beleza dos seus pés, da beleza da curva dos seus quadris. Depois, no verso 2, ele fala do seu umbigo, que era como uma taça redonda, a qual ele colocava bebida. Todas essas palavras nós vimos ontem, né? Que seria um eufemismo, que seria uma forma mais suavizada de você falar de algo que talvez não cairia tão bem ao ouvido das pessoas, né? O que seria agressivo ao ouvido de algumas pessoas. Então eles tentam suavizar, Salomão tentou suavizar o que ele realmente queria dizer, né? Aí no verso 3, ele fala dos seios da sulamita, depois fala do pescoço dela, dos olhos da sulamita, do nariz dela e da cabeça, né? Agora, observa uma coisa interessante no verso 6, que ele fala que ela é muito linda, ele fala que ela é atraente. Então, nós temos que ter um cuidado para nós não colocarmos na cabeça das pessoas algo que Deus não mandou a gente colocar, né? Como, por exemplo, que seria um erro você admirar o seu cônjuge, seu companheiro, seu parceiro ou a sua parceira aí, que você se casou, que você fez votos, né? Outra coisa interessante é que Salomão vai dizer que ela é atraente. Pense bem comigo, se o seu cônjuge não te atrai fisicamente, outra pessoa vai te atrair. Então, como falei ontem, nós temos que ter essa dedicação para que no casamento a gente não venha ter aí um relacionamento extraconjugal pela falta de dedicação e de esforço aí entre o casal, né? Lá no capítulo 7, verso 10, novamente a esposa, né, a sulamita, ela vai dizer: eu sou do meu amado, né? Ontem nós vimos isso, né? Ela falou: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E nós falamos que quando alguém se casa, essa pessoa não tem mais autonomia sobre o seu próprio corpo, sua própria vida. Às vezes a gente até brinca, né? Principalmente entre os homens, quando vai jogar uma bola, vai pescar, fala: tem que pedir para minha esposa, né? E é uma verdade, isso deveria ser entre ambos, né? Porque você não é mais de você mesmo e sua esposa também não é mais dela mesma, né? E essa questão de propriedade aí no matrimônio, nesse livro, por exemplo, vai ficando cada vez mais acentuado, né? Quando a gente chega no capítulo 8, nós vamos ter aí o 6º cântico. E no 6º cântico, como nós separamos, né, o texto devocional, lá no verso de número 6, nós vamos ver aí que eles fazem uma declaração, né, existe aí um apelo por essa significância de propriedade, né? Então lá no capítulo 8, no verso 6, está escrito assim, ó: ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. Vamos observar a figura de linguagem. A primeira coisa é que o Salomão, ele vai falar que ela deveria colocar ele como selo, ou melhor, né? Ela fala, né, que Salomão deveria colocar ela como selo sobre o seu coração. O que era o selo? Geralmente era um anel, né, ou um cilindro em que o rei ou alguém importante carregava sempre consigo. E esse cilindro ou esse anel, ele era pressionado sobre uma carta, um documento, para mostrar propriedade, né? Ou para mostrar que aquele documento ou aquela carta foi escrita ou pelo menos avaliada e liberada por aquela pessoa. Então, quando ela diz assim, ó, me ponha como selo sobre o seu coração, ela estava querendo dizer, olha, declara diante de todos que hoje eu sou a sua proprietária, você é a minha propriedade, né? Depois ele fala outra coisa interessante, que o amor, ele é tão forte como a morte, né?
Então, a partir do momento que você começa a amar alguém, a força que você tem sobre essa pessoa é a mesma força que a morte tem sobre alguém. Todos nós um dia vamos morrer e ninguém vai conseguir fugir desse processo da vida. Então, assim também, o amor deve assumir um papel maior sobre a vida da pessoa a quem você está se unindo, né? De tal forma que essa pessoa não possa fugir da vida conjugal. Outra coisa interessante é que ela fala que o amor e o ciúme são duros como a sepultura. Assim também assinalando um processo que o homem, o ser humano, não consegue fugir, né? É algo natural da vida humana. Então, olha que coisa interessante. Nós falamos do selo, falamos do amor e falamos do ciúme, né? Aqui não está falando desse ciúme doentio, desequilibrado que as pessoas sentem, não. Está falando daquele cuidado que deve existir entre uma pessoa e outra, do anseio que a gente tem que ter aí pela outra pessoa amada, né? E ele vai falar que o ciúme tem suas chamas altas como labaredas de fogo, né? Ou seja, aqui está demonstrando novamente o poder, né, que essa pessoa vai passar a ter aí sobre o seu cônjuge. A situação aí de propriedade, ela fica cada vez mais forte quando eles usam, por exemplo, a vinha, demonstrando aí uma propriedade, né? E no caso da esposa, dá a entender que a vinha dela, diferente da de Salomão, que é mostrada um verso antes, né, que ficava em Baal-Hamon, a vinha da Sulamita era o próprio Salomão, né? E lá no capítulo 8, verso 14, esse livro vai terminar falando assim, ó: venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho de gazela sobre os montes perfumados. Os montes perfumados aqui não são montes como você está imaginando. Ela está falando dela mesma, né? Então, todo esse livro, ele mostra para nós essa dedicação que deve existir entre o casal para que o casamento ou a união conjugal seja algo abençoado por Deus. E se você prestar bem atenção, nós estudamos o livro inteiro e você não viu a palavra Deus citada nesse livro. Você também não viu a palavra Senhor citada nesse livro. Porque assim como o livro de Esther, são os dois livros da Bíblia Sagrada em que você não vai ver o nome de Deus mencionado. Porém, você percebe Deus presente em todo o livro. Isso mostra que assim como o de Esther, que foi escrito em um contexto onde você não podia falar claramente o nome de Deus, Deus deu capacidade para que aquele livro fosse escrito, mesmo sem citar o seu nome, e você ver Deus presente lá. Aqui também, muitas das vezes, Deus não é introduzido dentro do casamento, o que não deveria acontecer. Mas observa que mesmo sem Salomão citar o nome ou a pronúncia de Deus durante esses 8 capítulos, a gente vê Deus presente em todo o relacionamento deles, até mesmo quando nós falamos de coisas carnais e materiais que devem existir entre o casal. Então, a admiração, o prazer, a alegria que devem ser comuns entre o casal não é enxergado por Deus como algo pecaminoso. Muito pelo contrário, é enxergado por Deus como algo natural, como algo normal, para que o casamento, que é um projeto de Deus, aconteça de uma forma perfeita e plena. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha, e venha nos dar a graça, Senhor, para que possamos te servir com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a vida do meu irmão. Te peço também que o Senhor venha abençoar o meu casamento, o casamento do meu irmão. É uma área delicada, nem sempre é tão fácil, Senhor, nós nos dedicarmos a essa área. Muitas das vezes nós nos dedicamos mais aos nossos filhos
mais aos nossos trabalhos, nos dedicamos mais à nossa casa do que ao nosso matrimônio. E o Senhor mostra em 8 capítulos como nós deveríamos estar mais atentos àquilo que o Senhor criou de uma forma tão perfeita. Nos abençoa, seja conosco, ó Pai, seja o nosso amparo, para que a Tua bênção nunca se aparte das nossas vidas. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém? Se você tem gostado do nosso trabalho, peço aí para você deixar o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precise e se você ainda não estiver inscrito no canal e quiser se inscreva e ativa o sininho para todas as manhãs nós estarmos aqui juntos. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.